É com a Priscila Yazbek agora, porque tem informação importante. Os mercados abriram em queda por causa de um possível calote de uma mega incorporadora na China. Priscila Yazbek, está caindo quanto aí? Não só aqui no Brasil, também está tendo consequência? Pois é, está contaminando o mercado global de uma forma geral. Primeiro, os índices da Ásia fecharam em queda, já fecharam, na verdade, a China está fechada, a Bolsa da China está fechada para feriado, mas o índice Hang Seng de Hong Kong fechou com uma queda de 3,3% na mínima do ano. O S&P 500, que é um dos principais índices da Bolsa Americana, também cai com força, cai 1,69%. Lá nos Estados Unidos, vale falar, também pesa um clima de cautela por causa da expectativa da decisão sobre juros que vai acontecer na quarta-feira. E aqui na nossa bolsa, o Ibovespa, que é o principal índice de referência, cai mais de 2%, chegou aí na mínima a cair quase 3%. E só 4 ações do Ibovespa todo estão em alta, todas as outras estão em queda e o Ibovespa está no menor percentual, no menor nível, desde a menor pontuação desde novembro de 2020. E aí um último índice para a gente falar sobre esse dia de hoje no mercado, muito tenso, é o índice do medo, o VIX, que está subindo mais de 20%. O que está acontecendo? A Evergrande, que é a segunda maior incorporadora da China, está em vias de dar um calote, então isso está gerando medo de contágio no mercado. Ela tem o equivalente a 300 bilhões de dólares em dívida. Isso é quase o tamanho da reserva internacional inteira do Brasil. Essa situação da Evergrande já estava preocupando, mas nessa semana aumentou o temor, porque vencem na quinta-feira 2 importantes títulos da empresa e aí várias pessoas do mercado, analistas, já acham que a empresa vai dar o calote. O que acontece é que bancos e pessoas financiam essa empresa lá na China, então se ela quebrar, como a dívida dela é muito alta, isso vai acabar contaminando os ativos. E o mercado ainda não sabe se o governo chinês vai fazer algum tipo de socorro para evitar essa situação. Existe uma dúvida muito grande entre os analistas nesse momento. Essa situação lembra muito a crise de 2008, porque é uma empresa também do setor imobiliário, mas eu conversei com os analistas e eles acham que a gente está numa situação diferente do que aconteceu na crise financeira de 2008, não pelo tamanho da dívida, mas porque os bancos centrais hoje sabem como reagir a esse tipo de situação melhor do que em 2008. Então, eles falam que é preocupante realmente essa situação, é uma dívida muito grande, mas hoje os bancos centrais sabem como conter os efeitos de uma situação dessa. A gente não vai sofrer aquele pesadelo de 2008, pelo menos não naquela intensidade. Agora, qual que é o impacto disso aqui para o Brasil? Pois é, e aí a gente tem um impacto tanto para o Brasil quanto para os emergentes de uma forma geral. Então, aumenta o risco na China, todos os emergentes sofrem. Só que a gente preparou aqui uma tela para mostrar a importância da China para o Brasil. A China é o nosso principal parceiro comercial. Aqui estão dados que eu peguei no Ministério da Economia com a ajuda do consultor de Finanças Públicas Murilo Viana. E o que a gente vê aqui de janeiro a agosto de 2021, a China respondeu por 34% das nossas exportações. É o nosso principal destino de exportação, à frente dos Estados Unidos, com 10%. Então, além do contágio na nossa bolsa, a gente tem um impacto também da desaceleração chinesa no nosso PIB e também nos nossos negócios. Vale falar que aqui no Brasil, 1/3 da bolsa é baseada em ações ligadas a commodities e o Brasil é um grande exportador de commodities, a China é o nosso principal comprador. Então, isso acaba afetando a nossa economia como um todo. E queria chamar a atenção também para mais um aspecto, que é a questão do preço do minério de ferro, que caiu para menos de $100 por tonelada no mercado à vista, caiu para esse nível abaixo de $100 pela primeira vez em quase 15 meses e já tem uma baixa de 42% em 2021. E aí o que está acontecendo é que os chineses estão querendo fazer um programa de despoluição para preparar o país para as Olimpíadas de Inverno. Então, o governo chinês está restringindo a produção de aço. E aí tem essa questão da desaceleração da economia chinesa, dados fracos de varejo e indústria. E agora essa questão também da Evergrande, que a construção, vale falar, a construção civil, e ela é a segunda maior incorporadora da China, responde por 35% a 40% do consumo de aço, que é a matéria-prima para o minério de ferro. Então, a nossa bolsa vinha muito impulsionada por minério de ferro, commodity, agora está na situação inversa. E a gente vai mostrar também aqui como que está, então, a situação da Vale. A Vale está caindo quase 5% aos
R$ 82,00, uma queda de 4,77%, vocês estão acompanhando aí. E se nós olharmos aqui o gráfico, desde esse pico aqui que tivemos em julho, perdi aqui a nossa data, mas vou tentar mostrar de novo, mas a gente tem um pico aqui de R$ 117,00, que foi em julho. De julho para cá, a Vale já acumula uma queda de 29%. E aí eu conversei com alguns analistas também para falar sobre essa questão específica da Vale, se é uma boa oportunidade de compra, se o investidor que tem Vale na carteira deve vender. E aí o Gilberto Cardoso, da Research, falou que a Vale pode ser uma oportunidade de compra, mas quando essa questão do minério de ferro se estabilizar, quando as ações pararem de oscilar tanto. Por enquanto, ele acha mais prudente esperar o minério se estabilizar e também a Vale. E acho que isso vale para os investidores como um todo em relação à Bolsa. Nesses momentos de muito estresse no mercado, é melhor aguardar do que sair vendendo e concretizar o prejuízo. Nesse momento agora a gente está vendo então a Bolsa brasileira ali caindo 2,9%. Então a gente falava naquela semana da crise institucional o tanto que estava caindo, o tanto que representa, né, quase 3% em queda, despencando mesmo. A orientação para quem é pequeno investidor ou médio investidor é deixar a poeira assentar? Exato, Dani. O que está acontecendo com a nossa Bolsa é uma combinação de fatores. Essa questão da Evergrande foi a gota d'água, está vindo um contágio lá de fora, prejudicando ainda mais a nossa situação, mas nós falamos aqui já no live hoje de crise hídrica, de inflação, o governo tentando aumentar a IOF, que pode esfriar a economia para conseguir fazer frente ao Auxílio Brasil, então isso aumenta também risco fiscal, risco de deterioração das contas públicas. Então, o cenário aqui no Brasil já é um cenário de alto risco, eleições estão chegando e aí vem essa bomba lá de fora. Então, os investidores já estão chamando essa questão da Evergrande de uma grande bomba relógio, que se estourar pode contaminar aí o mercado não só na China, como no mundo todo, com esses efeitos negativos também para o Brasil. Para evitar problemas como esses, qual é o investimento mais adequado que não fica suscetível a tanta variação? Então, renda variável, como o nome diz, já varia, né? Então, quem investe em renda variável, em tese, deveria já esperar esse tipo de oscilação. A Bolsa, ela varia, não tem uma rentabilidade certa. Já na renda fixa, por exemplo, títulos do Tesouro Direto, CDBs, que são certificados de depósito bancário, que são os títulos de dívidas do banco, ele já tem uma remuneração, se você levar até o vencimento, que já é conhecida na hora que você faz o investimento. E quando aumenta o risco, tem uma questão interessante. Esses títulos também aumentam o retorno deles. Então, o risco aumenta, eles têm que pagar mais para atrair o investidor. Então, esses títulos de renda fixa, eles estão subindo bem, estão com as taxas subindo bastante. Qual que é a grande questão? Não se sabe se a taxa vai subir ainda mais ou não, porque nós não sabemos se o risco aumenta mais ou não. Então, o investidor pode entrar agora e conseguir boas taxas, mas se ele quiser sair antes desse investimento e o risco aumentar, o que pode acontecer é que essas taxas podem ficar maiores ainda e esse investidor que entrou agora vai perder a oportunidade de pegar taxas maiores se precisar vender o título antes, pode ter prejuízo. Agora, falando de Bolsa, Dani, acho que eu não te respondi direito. Só para fechar aqui o raciocínio, o que acontece com a Bolsa é, no momento em que tem uma queda muito forte, os especialistas recomendam ter cautela, ter muita calma. É um momento em que os investidores pessoa física, que o mercado chama de sardinhas, ficam meio estressados, saem vendendo, tomam decisões irracionais. Então, os especialistas recomendam ter cautela, ter calma nesse momento, porque o mercado tende a se recuperar depois de uma forte queda.